Muito boa tarde a você. Nós falamos ao vivo pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, pelo site www.tvguarulhos3.com.br, onde teremos 1 hora de programação do programa Salutes, sendo que essa primeira meia hora também será apresentada pela TV aberta em São Paulo, pelo canal 9 da NET, pelo canal 186 da Vivo Analógico e o canal 8 da Vivo Fibra, pelo site também www.tvaberta.tv.br. O programa Salutes foi originalmente criado em 2009 para ser o resgate das medicinas tradicionais chinesas, em especial a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também trazer a medicina ayurvédica, a medicina tibetana e fazer com tudo isso um elo com o que existe de mais moderno para a saúde, qualidade de vida e bem-estar. Sobretudo a mecânica quântica, a física quântica, como esses princípios da física e da mecânica podem ser utilizados para a questão da saúde, da medicina integrativa, para a qualidade de vida e também para o bem-estar. Eu sou formado, meu nome é João Carlos Baldan, sou formado pela Associação Brasileira de Acupuntura, a ABA, a primeira escola de acupuntura para não orientais fundadas aqui no Brasil, em 1958. Eu me formei lá em 2000. Lá eu fui professor e também diretor de comunicação. Além disso, eu fiz especialização em psicopatologia, que é um nome bonito, né? Psicopatologia. Patologia são distúrbios, são doenças, são desequilíbrios entre patos, que é a emoção, e logia, logos, que é a razão. Então, patologia é um desequilíbrio entre mente e razão, ligada à área psicológica, portanto, a mente e também a emoção. Psicopatologia, a gente trabalha com isso. Eu fiz pós-graduação em acupuntura também, pelo IBRAL, Instituto Brasileiro de Acupuntura e Homeopatia, inclusive para poder dar aulas de acupuntura, e pela Faculdade Dr. Leão Sampaio. E tenho feito uma série de cursos, né, de extensão e de pós-graduação, inclusive de pós-graduação em física quântica e biorressonância aplicada à saúde. Atualmente eu faço extensão universitária em Física Quântica e Medicina Energética, promovida pelo Instituto BEM e pela Nova Ciência. Aliás, ambos dão apoio cultural ao nosso programa Salutes. Muito bem, nossa pauta de hoje é reflexologia. Pela medicina tradicional chinesa, pela acupuntura, a gente tem microsistemas no nosso corpo. A orelha, que é um pavilhão auricular muito parecido com um feto invertido, né? Aqui seria o cérebro, aqui toda a coluna e etc. Por dentro do pavilhão auricular, todos os órgãos são representados. A acupuntura coreana, é muito engraçado isso, né? Os coreanos desenvolveram uma acupuntura na mão porque as mulheres não podem tirar a roupa, nem para o médico. Então elas vêm todas vestidas e eles desenvolveram uma acupuntura que se trabalha só com a quiro, né? A quiroacupuntura, que aliás é maravilhoso. Dói pra chuchu, mas que é maravilhoso é. Então essa parte seria a parte ventral, essa parte dorsal, enfim, é muito interessante e muito funcional também. Tem acupuntura na língua, né? Tem alguns chineses que praticam acupuntura na língua. Também é super eficiente, mas também vou te falar, dói pra caramba. E tem outros subsistemas que também doem quando se mexem adequadamente, como a sola dos pés. E para falar sobre a reflexologia e as suas ligações com a física quântica, a medicina energética, etc., eu tenho o prazer de receber aqui no Salutes a Cláudia Rosane dos Santos. Ela é coordenadora da ABR, Academia Brasileira de Reflexologia, e professora de reflexologia, palestrante, pesquisadora e professora na área. Muito boa tarde, Cláudia. Seja muito bem-vinda ao Salutes. Eu que agradeço o convite. Cláudia, como é que surgiu a reflexologia no mundo e como é que ela chegou no Brasil? Certo. A reflexologia, ela tem duas correntes, na verdade, né? Temos a corrente egípcia e os registros mais antigos que tem de reflexologia no Egito é um pictograma na tumba de um médico, a qual ele praticava reflexologia
E nessa tumba, inclusive, tem os desenhos das pessoas que vinham do norte do Egito fazer reflexologia nas pessoas do sul do Egito. E até tem o descrito deles dizendo, não me machuque. E aí o reflexólogo, na época, ele falava, né? Calma que você vai me elogiar no final. Porque a gente sabe que quando tem algum ponto ali, alguma energia congestionada, algum ponto congestionado, acaba doendo, né? Então, a dor, não é que a reflexologia tem que doer, mas se dói é porque ali há algum congestionamento. E depois tem uma corrente muito forte chinesa também. Então, assim, no Brasil, vieram as duas correntes. Porque na época da Inquisição, tudo que não era explicado cientificamente, do que não se tinha uma explicação... Virava churrasco. Era bruxaria, né? E como na China não teve Inquisição, os outros lugares que faziam reflexologia acabaram cedendo e não podiam mais trabalhar. Mas na China não teve. Reflexologia foi considerada, inclusive, bruxaria, Bruxaria. Isso aí, para mim, é uma grande novidade. É uma novidade, porque existe esse pictograma do Egito, que é o registro mesmo mais antigo. Mas veio a corrente muito forte da China, exatamente por essa questão, que lá não teve a Inquisição. Então, a China se estabeleceu com a reflexologia e veio, então, para o Brasil também essas duas correntes. Depois que foi resgatado a reflexologia, não fundada na questão dos pontos energéticos ou dos meridianos, mas sim a reflexologia ligada à terminação nervosa. Olha que coisa interessante. Tem várias coisas, só por essa abertura do programa com a Cláudia, tem uma série de questões interessantes. Você se lembra do nome do médico egípcio, não? Dr. Ankh-Mahor. Ankh-Mahor. Ankh-Mahor, de Saqqarah. O local era Saqqarah, no Egito. Muito interessante, porque os egípcios, inclusive, tinham a prática de fazer aquelas poções, inclusive a questão da zeolita, né, que a gente está trazendo para o Brasil, que a gente está consumindo pra caramba. No Egito, dizem, né, que aquela mulher bonita, como é que era o nome dela? Aquela deusa egípcia, que era super linda. Esqueci. Bom, enfim, ela vai aparecer o nome já. Eu acho que o teleinternauta ou o telespectador deve lembrar. Pode escrever no nosso Face, que, aliás, espero que o Felipe Poi, que está na nossa mesa de produção, deve ter compartilhado o nosso programa, nossa transmissão ao vivo para a minha página, que vocês podem participar enviando perguntas. Cleópatra. E ela usava a zeolita aí, tanto para cremes e tal, como para consumo. É muito interessante a questão do Egito. E a questão da China, quer dizer, não tivemos Inquisição, mas tivemos o Mao Tse-tung, que também é meio parecido, né? Mas na época, essa questão por conta do toque foi batido muito forte, e principalmente porque não se tinha um estudo científico, não se tinha uma explicação do porquê que você estimulava determinado lugar e a pessoa melhorava, né? Até porque em muitas épocas aí muitas pessoas ficavam doentes e achavam que também era questão de demonismo, bruxaria, não se tinha também uma explicação correta, né? Para que as pessoas pudessem saber por que adoeciam. E o processo de cura ou de tratamento também teve a mesma, como que a gente fala, teve a crucificação disso também, né? Tanto da doença quanto da cura também nessa época. É verdade. Basta lembrar, né, que tanto a acupuntura, até recentemente, foi bastante perseguida aqui no Brasil. Exatamente. E também não tem uma explicação científica do ponto de vista do meridiano. Acadêmico. Meridiano não existe uma estrutura fisiológica que explique o meridiano. Não tem circulação, portanto nem tem veias nem artérias, não tem sistema nervoso, não tem sistema linfático que explique o trajeto dos meridianos. Na Coreia se fez com algumas injeções com material radioativo, explicando e fotografando realmente o trajeto do meridiano, que é energético, ele não é fisiológico. E quanto à bruxaria, falava-se que a energia perversa, que a energia que vem de fora, quando o corpo está fragilizado, essa energia perversa entra no corpo, no organismo. E era chamado de demônios, né? Por isso que tinha toda essa história aí, né? Agora, eu participo de um curso, inclusive a Cláudia é responsável por aquelas meninas lá, não? Sim.
Tem umas meninas no curso, eu estou fazendo esse curso de extensão aí do Instituto Bem da Nova Ciência, que é maravilhoso, daqui a pouco eu vou dar informações, e ficam lá 2 meninas, e eu já fiz. Não porque eu paguei, eu ganhei de presente, né? Ganhei de presente de um amigo lá, que é o de Goiânia lá, o pequeno... Cristiano. O Cristiano, o querido Cristiano. Não, vou te pagar. Eu falei, não precisa, não, vou te pagar. E pagou. Agora, olha, faz bem, mas... Que dói, né? Dói. Então, porque justamente se doeu, não é porque a reflexologia dói. É porque tem que alguma se coisa doeu, estragada, tem alguma né? terminação nervosa sua aí congestionada, que Tem, são ligadas aos órgãos. tem alguma coisa estragada, realmente. Agora, Cláudia, no Brasil ela chegou quando essa junção dessas duas, egípcias e Então, chinesas? é engraçado que até 1940, toda a linha de reflexologia, não importa de onde veio, foi para a América, foi para a Ásia, foi para a Europa, né? E ela foi desenvolvida, estudada somente por médicos, né? Até 1940. Aí o boom da reflexologia foi por um médico chamado Dr. William Fitzgerald. Ele era otorrinolaringologista. E ele que fez a terapia das zonas, né? Então, ele fez o zoneamento do corpo. Do corpo, segundo a planta dos pés. Exatamente. Não, até então era só do corpo mesmo. E aí a secretária dele, a Eunice Ingman, que ela é chamada mãe da reflexologia moderna, ela era enfermeira de formação. E ela, então, pegou esse zoneamento e se interessou pelos pés. Porque daí ela entendeu que era um microcosmo do corpo. E aí, como que chegou no Brasil? Ela começou a treinar, porque até então era fechado a classe médica. E ela que popularizou a reflexologia. Sim. E aí ela começou a treinar desde dona de casa, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, enfim, ela popularizou a reflexologia. E aí o que aconteceu? Tanto que hoje existem ainda algumas escolas de freiras que acabaram entrando isso dentro dos conventos. As freiras fizeram esse curso, aprenderam com a Eunice Ingman para tratar e ajudar a população. E como a Eunice Ingman era alemã, as freiras do convento na Alemanha, elas aprenderam e elas mudaram por uma missão no Paraguai, para o Paraguai. Chegando no Paraguai, na época, a esposa do presidente do Paraguai, ela estava em uma depressão profunda há muito tempo. E essas freiras foram lá como trabalho voluntário e fizeram a reflexologia, né? Na esposa dele. E ela ficou muito bem, melhorou. E, em homenagem a essas freiras, ele fez e fundou o Instituto Conaras, que era para popularizar e trazer para cá a reflexologia. Hoje não está mais voltado para a reflexologia, mas na época... E aí o que aconteceu? Foram brasileiros lá nesse instituto, aprenderam a reflexologia e trouxeram para o Brasil. No Brasil começou forte há cerca de 30 anos. É muito recente aqui no Brasil a reflexologia. Quantos profissionais tem hoje praticando? Praticando, eu acredito que não chega a 5.000 profissionais praticando a reflexologia Está hoje. bem no princípio. Está bem no né? início. É um bebê ainda a reflexologia. Que seja muito bem tratado, né? Que Porque realmente precisa ser muito bem tratado, até por conta da eficiência da reflexologia. Assim como o pavilhão auricular é importante, assim como a língua é importante, a reflexologia é importante porque primeiro que ela causa um relaxamento muito importante, estimula funções orgânicas importantes. Para a medicina chinesa, a sola do pé começa o R1, que é um ponto absolutamente importantíssimo. O rim é o lugar da sede da energia ancestral, é por onde praticamente todo o nosso DNA familiar fica registrado no nosso corpo, são nos rins. E esse ponto fica na sola do pé e realmente quem se submete ao tratamento é muito interessante, né? Os médicos, outros terapeutas têm uma boa aceitação da reflexologia? Então, como tudo que é novo e tudo que não tem também um embasamento chamado científico, é muito hostilizado, né, e negligenciado. Então, hoje, como nós temos a linha de muitos médicos que já estão se abrindo, né,
as terapias, a medicina integrativa ou complementar, muitos já estão até mesmo recomendando. É uma prática que, segundo a portaria 847, se eu não estou enganada, em março de 2017, já faz um ano, foi incluído dentro do SUS, né, por essa portaria. A portaria não é lei, mas já é uma abertura, né? A prática da reflexoterapia como terapia integrativa. Então, tanto que tem as PICs, né, já dentro do SUS, da área da saúde, que tem aberto as portas. Inclusive, nós hoje temos a oportunidade, enquanto profissional, enquanto escola, de estar junto com a coordenadoria do SUS, da Zona Sul de São Paulo, fazendo esse trabalho dentro dos eventos da prefeitura. Então, assim, é um trabalho de formiguinha. Se você perguntar se a maioria hoje aceita ou é aberto a essas terapias, eu vou dizer que não. Mas a minoria que tem aceito, eles têm dado já um grande incentivo e uma grande atenção e valor também a esse tipo de terapia, né? Agora, por falar nisso, uma coisa que é muito preocupante, você deve estar acompanhando, vai estar vendo um ex-homeopata, como se ex-homeopata existisse, né? Agora no final do mês, para fundar um instituto querendo retirar das práticas integrativas do SUS. É um retrocesso absurdo, porque esse projeto que leva essas práticas integrativas, né, essas chamadas medicinas alternativas, que eu detesto, né, porque a alternativa é tomar remédio alopático, né, que nossas medicinas são ancestrais, querem tirar a antroposofia, a homeopatia, a acupuntura, a reflexologia, a imposição de mãos, cromoterapia, etc., falando que não há evidências científicas. Ainda bem que não há mesmo, porque nós criamos evidências científicas. Senhores cientistas, nós somos cientistas que produzimos ciência por intermédio da nossa prática clínica. Porque se a gente ficar preso apenas nos conceitos das medicinas baseadas em evidências, nós vamos fazer a mesma coisa que todo mundo fez até agora. E pelo contrário, nós estamos abrindo fronteiras, nós estamos abrindo novos caminhos para gerar e criar ciência. Concorda? Concordo, porque dentro da reflexologia hoje não é divulgado. Mas eu tenho trabalho científico em mãos da Unifesp, aqui de São Paulo, sim, que fez dois trabalhos publicados pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Onde eles fizeram um trabalho para reflexologia como tratamento a quem está recebendo quimioterapia, e os resultados assim foram muito discrepantes. Quem estava fazendo um tratamento convencional para um câncer, um grupo recebeu reflexologia e o outro não. É o grupo controle, né? O grupo controle. E também teve para gestantes de risco, para pré-eclâmpsia, e os resultados assim foram fantásticos. Então, estão publicados no edital da Unifesp. Aliás, a Unifesp me desculpa cortar, a Unifesp é uma das melhores faculdades de medicina do Brasil. Eu falo que é a melhor porque meu filho estudou lá, estuda lá, né? Primeira coisa. Por que é melhor? Porque eu quero, porque meu filho estuda lá, é pronto. Mas eu estou brincando, a Unifesp e a USP são as duas melhores faculdades de medicina, só que a Unifesp é muito mais aberta a isso. Tanto para homeostase quântica, tem pesquisas abertas pelo Sérgio Secato, que é um amigo pessoal. Eu fiz práticas integrativas um curso na Unifesp há 10 anos atrás. Eles são abertos, isso, inclusive, para pesquisas, né? Eu vou pedir para o Felipe Poi, que está na nossa mesa de produção, parece que ele não conseguiu compartilhar aqui, né, Felipe? Eu gostaria que você passasse, antes que acabasse nossa meia hora na TV aberta, nossos GCs aqui, para eu ir explicando. A gente pode começar, vou até escolher, você pode colocar na tela, eu vou explicando qual que é, por exemplo. A gente pode, tá fácil colocar os GCs aí, a mídia social, Instagram, @baldam.acupuntura. Esse programa, como mais uma série de programas, são 9 anos de programas semanais, tem 2 canais do YouTube, João Carlos Baldam e o Além de Agulhas. Você tem acesso a esses programas todos maravilhosos, com todos os profissionais da área da saúde. Podemos ir, Felipe, para o próximo GC, por gentileza? Loja virtual. Na loja virtual, loja.jcbaldam.com.br, você encontra além da zeólita, o zeolita, que nós falamos aqui, todos os equipamentos da Nova Ciência, que trabalham com equipamentos vibracionais, com física quântica,
mecânica quântica e física quântica. Podemos ir... esse é o site www.jcbaldan.com.br. Acho que acabou, né, Felipe? Tem mais. Acabou. Pois bem, nós estamos recebendo hoje aqui a coordenadora da Associação Brasileira de Reflexologia, isso? Exatamente. Quando foi fundada a entidade e para que ela se presta, Cláudia? A Academia Brasileira de Reflexologia. Academia. Ela foi formada em 2012, fundada. Eu já sou terapeuta desde 2008, vamos fazer 11 anos agora, mas ela foi formada com o intuito de popularizar e modernizar. Eu estudei muito, como a mãe da reflexologia moderna é a Eunice Ingman, e a reflexologia ela estava muito fechada a um grupo específico. E quando eu entrei para a área, eu me propus a não ser mais uma, né? Não apenas centralizar, pegar como se fosse a reflexologia, colocar dentro de um potinho como se fosse algo meu e pronto. E pronto. Eu me propus a fazer disso um projeto de vida. Então, onde eu estudei bastante, pesquisei bastante, e aí eu me propus a popularizar e montei, então, esse instituto para que eu pudesse abrir a muito mais pessoas e serem muito mais pessoas beneficiadas, tanto pelo tratamento quanto por uma profissão, porque é uma profissão como outra qualquer e é uma profissão que é muito prazerosa, porque a melhor coisa que tem é você poder proporcionar realmente qualidade de vida à pessoa. E bem-estar para as pessoas. E bem-estar. Esse que é o principal. Exatamente. É nesse sentido que nós corremos o risco agora, no final do mês, com essa fundação desse instituto. Porque, na verdade, nós promovemos qualidade de vida e bem-estar. Esses dias eu recebi um telefonema de uma pessoa do interior de São Paulo para falar do irmão, um paciente terminal, com tumor de fígado, já fez cirurgia, está com metástase, o que eu podia fazer? Eu falei, dentro desse quadro, a gente pode criar as condições de melhorar a qualidade de vida do paciente. Chama cuidados paliativos. Além disso, a gente pode ajudar muito e se associar a várias técnicas alopáticas. Nós não estamos brigando com a alopatia, mas temos que fazer a associação do nosso trabalho com a medicina clássica para aumentar a melhoria da qualidade de vida do paciente, inclusive os terminais. Concorda, Carla? Concordo, porque... Cláudia, desculpe. Porque justamente a nomenclatura, houve uma necessidade de mudança, de alternativa para complementar, justamente por isso. Nós não viemos aqui para tirar o lugar de ninguém e nem substituir a medicina convencional. Até porque nossos estudos, eles são baseados dentro dos estudos da medicina convencional. Porém, nós queremos agregar e complementar, né? Então, há situações em que a pessoa não tem como fugir do tratamento convencional, mas nós podemos trazer uma melhor qualidade de vida. Quem já pegou uma bula de remédio sabe que aquele remédio ele vai tratar de determinada patologia, porém ele também tem as contraindicações e os efeitos colaterais. E quando você toma um remédio necessário, um tratamento complementar, um tratamento que busca a qualidade de vida, ele vai melhorar a circulação da pessoa, ele vai melhorar a liberação e modulação de hormônios, ele vai melhorar o sistema excretor das pessoas. Portanto, qual é a probabilidade dessas pessoas sofrer dos efeitos colaterais? É muito pequeno ou nenhum. Então, para isso que nós temos que levantar a bandeira de que nós estamos aqui para somar e não para tomar o lugar de ninguém e nem substituir aquilo que já tem o seu lugar, que é a medicina convencional. Exatamente isso. O que você está falando é de uma importância tão grande, Cláudia. Exatamente que a gente não tem a questão de brigar por territórios. Quem fica querer protocolos com medicina quântica não existe. Física quântica, mecânica quântica não existe. Porque hora o elétron está num lugar e outra hora ele está em outro. E é impossível, segundo Heisenberg, determinar aonde está um elétron em um determinado momento. Isso é impossível. Ele está aqui, já não está mais. Exatamente. Ele está ali, já não está mais, né?
E tem hora que o elétron é energia e tem hora que ele é partícula. Então, querer explicar isso, tentar explicar física quântica é uma loucura, né? Se o cara falar, não, eu sei física quântica, eu já saio correndo, porque eu estudo há 10 anos e ainda estou começando a aprender. E ainda assim não sei nada, né? Hã? E é um bebê ainda, É um né? bebê. Nós estamos ainda começando, tem que cuidar bem do bebê também, né? Agora, a nossa experiência prática e clínica, a gente vê nos nossos cursos, Exatamente. né, Cláudia, que a gente tem tido ótimos resultados. Resultados Né? incríveis. Eu já, inclusive, atendi pessoas, enfermeira que trabalhava na área de oncologia, com tumor de mama, que saía da quimioterapia, chegando na maca com um balde, porque ela ia vomitar a qualquer momento. Depois de meia hora, saí lá e falava assim, agora eu vou comer um macarrão com bastante tomate e queijo, com o olho brilhando e sem mal-estar. Não é por causa disso que estamos brigando com a quimioterapia, mas estamos dando qualidade de vida para essa paciente qualidade de muito vida. melhor. E assim, embora não se tenha estudos, né, mas nós temos resultados. Esse que é o X da questão. E os nossos estudos acabam que nós mesmos fazemos, né? E se nós, eu, por exemplo, por esses 10 anos de prática clínica, eu tenho muitos casos documentados, né? Não são válidos como estudo científico, mas eu tenho documentos de antes e depois, do quanto que a pessoa melhorou, quanto que a pessoa evoluiu. Esse, para mim, é o meu estudo científico, né? Visto que nós não estamos trabalhando a nossa área integrativa, a gente não quer ver tratamento, a gente quer ver resultado. E isso é a melhor coisa que aquele que nos busca, ele quer resultado. Eu vou pedir licença para a Cláudia, eu quero me despedir dessa primeira meia hora, que foi despeço aqui do público de São Paulo, da TV Aberta, canal 9 da NET, convidando o telespectador da TV Aberta a acompanhar o nosso programa na TV Guarulhos, toda sexta-feira, às 14h30, ao vivo, pelo canal 3 da NET, ou por intermédio da TV Guarulhos 3, que pode ser instalado em seu celular ou ainda assistir a íntegra desse programa no canais do YouTube, além de Agulhas e João Carlos Baldan. Nesses canais, clique no sininho da página para continuar a receber as nossas publicações. Obrigados para você pela audiência na TV Aberta. E a gente vai ter mais meia hora aqui no nosso programa na TV Guarulhos. E numa nova turma do curso de extensão universitária em Física Quântica e Medicina Energética, promovido pela Nova Ciência. Instituto Bem está começando. Entre em contato comigo no 97719-2266. Dá tempo do GC, por favor, Poi? 97719-2266 para informações sobre o curso de extensão. Eu aguardo vocês. Dando continuidade aqui na TV Guarulhos, no programa Salutes desta sexta-feira, estou recebendo aqui a Cláudia Rosane dos Santos, coordenadora da Academia Brasileira de Reflexologia, da ABR. Vamos falar inclusive a reflexologia é considerada uma especialidade médica em muitos países. Exatamente. Em vários países já faz parte da grade de formação da medicina. Convencional e na enfermagem também. Então, nós temos hospitais em Dubai, temos hospitais na Suíça, Suécia, Estados Unidos, a Europa é muito forte, a Alemanha, visto que a Unising Med lá é uma alemã, onde dentro dos centros médicos existe o tratamento reflexologia. Então, lá, além de fazer parte da formação da grade de medicina e enfermagem, também tem muitos terapeutas dentro que praticam como especialidade, como tratamento mesmo. Assim como no Brasil também. Nós temos vários hospitais, vários centros médicos em que aplicam já há alguns anos a reflexologia. É muito interessante, com tendência, inclusive, a crescimento. Obviamente que vai crescer a reflexologia por conta da eficiência e da eficácia, inclusive se associando. Já em 2002, quando eu fiz a psicopatologia na Universidade de São Paulo, no Instituto de Psiquiatria, no IPQ, da USP, na Universidade de São Paulo, a gente falava da transdisciplinaridade, a importância da transdisciplinaridade, exatamente no sentido de unir todos os conhecimentos humanos, né, para poder beneficiar o paciente. Existem quais áreas,
Cláudia, que a reflexologia é mais indicada? Distúrbios osteoarticulares, por exemplo, questões fisiológicas ligadas à digestão. Existe alguma área que você fala assim, olha, porque na acupuntura a gente tem algumas áreas que a gente fala, olha, a acupuntura é imbatível, tendinite, enxaqueca, não tem para ninguém. A acupuntura é top. Certo. Então, eu estou perguntando, existe algumas coisas na reflexologia que fala assim, olha, isso aqui não tem para ninguém? Nós trabalhamos, visto que a base da reflexologia egípcia, tá? Que é a linha que eu trabalho, Sim. é a linha que trabalha o sistema nervoso como base. Insônia, depressão. Trabalhamos terminações nervosas. E nós temos o seguinte entendimento. Visto que é o cérebro que comanda todo o funcionamento do nosso organismo, a base da reflexologia é estudar o cérebro, a neurofisiologia, na verdade. E aí o que acontece? Nós temos nos nossos pés mapeados todas as áreas do cérebro. Então, sistema límbico, putamen, núcleo caudado, ponte, nervos cranianos. Então, a gente tem todo o mapeamento Por esses palavrão que ela está falando, é tudo a região do cérebro e a questão interior do cérebro. Exatamente. Então, assim, a gente estuda, como a gente estuda o sistema nervoso, a neurofisiologia, a gente estuda qual que é a função de cada nervo, de cada área do cérebro, o que ela executa dentro do nosso organismo. Nós atuamos muito forte no sistema simpático, parasimpático. Então, o que nós entendemos? Respondendo a sua pergunta, né? Nós tratamos a pessoa como um todo. Então, tudo que está fora de equilíbrio, ele precisa ser colocado no lugar. Ora, ele entra em equilíbrio porque o sistema simpático está trabalhando, aliás, em desequilíbrio. Ora, porque o sistema simpático está trabalhando demais, ou o parasimpático não está fazendo o seu papel. Então, nos pés, como na face, como nas mãos, até mesmo na coluna, nós alinhamos, né? Nós estimulamos, são estímulos elétricos, a qual ele leva a informação ao cérebro, e o cérebro entende, quando ele recebe esse comando, na verdade, ele entende que algo não está funcionando no corpo por um descontrole dele. Eu costumo exemplificar de que o nosso cérebro é a nossa caixa de disjuntor elétrica de casa. Então, às vezes, a lâmpada para de funcionar, você vai lá e troca a lâmpada. Sim. Mas, às vezes, você troca a lâmpada e ela para de funcionar de novo. Aí é a fiação que está ruim. É a fiação que está ruim. Então, nós entendemos isso. A gente estimula, o órgão é somente a lâmpada que para de funcionar. E aí, a gente faz o estímulo, né, no ponto específico, só que nós não trabalhamos órgão, diferente da acupuntura. Nós trabalhamos as terminações nervosas. Então, quando eu estimulo um determinado ponto lá no pé, que seja no pé, eu não estou trabalhando diretamente o órgão, eu estou trabalhando a área do cérebro que comanda o funcionamento físico e emocional daquele órgão. E aí, então, ele dá o retorno, o feedback ao órgão para que ele funcione corretamente. Para nós não importa o órgão, a gente não importa como que está o órgão, o que você tem. Por exemplo, do estômago, se você tem uma gastrite, se você tem uma má digestão, se você tem uma úlcera, se tem um câncer, para nós o que importa é o que aconteceu nele, que é um desequilíbrio. E o cérebro, ele acata a informação da mesma forma, tanto para quem tem desde uma doença crônica, quanto uma simples má digestão. É verdade, tem um médico homeopata, amigo, ele costumava dizer assim, as pessoas que estão muito preocupadas com o apelido da doença são pouco propensas ao seu tratamento e cura, né? Quer dizer, exatamente isso. Quando a gente pega uma pulsologia pelo diagnóstico pelo pulso da medicina tradicional chinesa, a gente vê um distúrbio no estômago. E a pessoa quer saber, não, mas a gastrite é úlcera, né? Câncer, é hipogastria. Olha, vamos corrigir, né? Exatamente. Vamos corrigir, né? O que seja, deixa que o organismo se autocorrija. Aliás, uma das explicações para a acupuntura é que ela é reflexoterápica também. Os pontos de acupuntura, na verdade, têm um estímulo de reflexoterapia. Não como a reflexologia nos pés, né? Mas a reflexoterapia faz parte de uma das explicações da eficiência da acupuntura. Como é que você explica, ou como é que a reflexoterapia, Cláudia, pode ajudar nas ferramentas de autoconhecimento?
Pela medicina tradicional chinesa, a gente fala, olha, vamos reequilibrar você com você mesmo, com as energias, né, próprias da natureza, do céu, o yang que vem do céu, com o yin que vem da terra, todo o metabolismo, para que você saiba quem você é. Né, o que você está fazendo aqui, quais são suas qualidades, incentivar as qualidades, modificar os defeitos e tal. A reflexologia trabalha nessa linha também? Nessa linha também. Nós estudamos a questão muito do autoconhecimento. Então, por exemplo, às vezes, quando eu pego o pé de uma pessoa e eu estimulo determinadas áreas do pé dela, por exemplo, vamos usar o exemplo do estômago, né? A gente sempre vai por eliminação, no caso. Não é nosso objetivo fazer diagnóstico. E, embora, como você comentou, a curiosidade das pessoas é muito grande. Né? Quer um nomezinho, né? Quer um nome. E aí eu estimulo determinada área uma terminação nervosa, por exemplo, que está ligada ao estômago. E aí você pergunta para a pessoa, você tem algum distúrbio, que a gente não fala em doença, né? Na questão do estômago? Não. Não tem. Ela acabou, muitas vezes, é muito comum as pessoas trazerem exames clínicos, né, para comprovar de que realmente ela não tem nenhum distúrbio físico. Mas por que ali tem um congestionamento? E é tão interessante que às vezes é perceptível no toque. Muitos percebem apenas pelo estímulo o desconforto daquele estímulo. Outros, a gente sente pelo próprio toque que existe um congestionamento muito grande ali de funcionamento, de ligação com o cérebro. E aí você faz a pergunta, né? Você é do tipo de pessoa que você não expõe aquilo que você realmente quer falar, o famoso engolir sapo. O engolir sapo, ele está muito ligado, muitas vezes, à pessoa que não fala porque vai magoar, porque vai ofender, porque já falou e não resolveu, e aí está muito ligado à vitimização. Então, o que a gente vai trabalhar? O estômago, naquela questão, não tem nada para eu dar atenção no estômago. Mas por que dói? Por um comportamento. Um comportamento faz com que eu, na verdade, desequilibre o funcionamento daquele órgão. E aí eu esqueço o estômago. O estômago, para mim, como terapeuta, não é mais importante. Eu vou na área do cérebro que trabalha a vitimização. Ótimo. E aí essa vitimização, que é o comportamento que eu adquiro para aprender a me defender da sociedade, visto porque eu não sei falar, então eu me vitimizo, que é mais fácil. Sim. Então, você vê que já não tem nada a ver com o estômago, exatamente. Mas o estômago é a lâmpada, né, que parou de funcionar. Só que eu não tenho nada nessa lâmpada. E aí eu vou numa área do cérebro que trabalha a amígdala do cérebro, que trabalha muito a questão, o sistema límbico, que trabalha a minha memória emocional. Em algum momento da minha vida, principalmente na fase até os meus 7 anos, eu aprendi que, para me defender, principalmente nossa primeira sociedade são a nossa família, nossos pais, eu aprendi que, para me defender, eu tinha que ficar doente, eu tinha que ter febre, eu tinha que ter dor de barriga, eu tinha que chorar, ou seja, eu tinha que me vitimizar. Certo? O que acontece quando a criança fica com dodói, fica com dor na barriga, muitas crianças vomitam, até mesmo. O que os pais fazem? Faz o leitinho quente, mexe com a questão do estômago, né? Faz a comida que a criança gosta, então é uma vitimização. E aí eu não trabalho a parte do estômago, eu trabalho a parte da memória emocional e principalmente um ponto reflexo que eu amo trabalhar e que 99% das pessoas têm resultado, falta esse 1%, porque tem gente que não quer mudar, né? É conveniente para a pessoa ser vítima da situação, são os nervos cranianos. Nós temos aqui nas laterais internas os nossos artelhos, nos pés, os nossos nervos cranianos. Eles que fazem a nossa conexão com o mundo. Então, a forma como eu vejo, a forma como eu sinto, a forma como eu ouço, né? Então, tudo isso, e quando eu chamo isso de distorção cognitiva. Quando eu tenho uma distorção cognitiva, meus órgãos também são afetados por isso. Então, voltando lá no estômago, né? Então, o que menos me preocupou é aquele problema que a pessoa relatou muitas vezes que tem no estômago. Mas eu mudei na área do cérebro, que muda o comportamento da pessoa, aquela dor de estômago, ou aquele estufamento, aquele problema que ela tinha, vai embora. Muito interessante essa colocação da reflexologia. Eu
quero lembrar aos teleinternautas, os telespectadores, que nós estamos ao vivo pelo Facebook também. Agora, quando a gente conseguiu conectar, infelizmente só agora, porque o Proteu Summer conseguiu compartilhar, nós estamos aqui. Se tiver dúvidas, perguntas, questões, sugestões, críticas, por favor, estamos aqui ao vivo, dispostos a receber. Aliás, a questão da vitimização, um passo seguinte é o ganho secundário, que é pior ainda, né? Exatamente. Porque as pessoas têm muito disso. Aliás, é muito comum no consultório a gente começar a tratar a raiz do problema e as pessoas desaparecer do consultório. Porque elas precisam continuar doentes, elas precisam continuar chamando a atenção das pessoas para poder se sentir queridas. Quando você dá suporte para que as pessoas não tenham mais aquele determinado tipo de sofrimento ou patologia, muitas vezes de maneira inconsciente, elas não dão continuidade ao tratamento porque elas querem continuar coitadinhas. Sinto muito em dizer, mas isso é a mais pura realidade que encontramos no consultório. Concorda, Clô? Concordo, e muitas preferem ficar doentes. Ficar e é muito doentes. comum eu receber em consultório pessoas que elas são verdadeiras especialistas na doença que elas têm, né? Elas dão uma aula para você. Poliqueixosas. E o engraçado é que quando ela não convence mais com aquela doença, aquele problema, ela vai arrumando outros. Vai arrumando outro. Né? Então, é muito comum, uma doença vai puxando a outra, né? Então, você nunca começa com uma gastrite direto. Você começou com estufamento, uma digestão, e às vezes ela não percebia. Mas a vitimização já estava ali. E conforme o outro, a sociedade dela, não for atendendo a necessidade, ela vai aumentando o problema. E aí, depois, aquele órgão ali não se contenta em adoecer sozinho, ele vai adoecendo os outros órgãos também. E então, aí se ela não cortar esse comportamento dela, não adianta tomar remédio, não adianta fazer reflexologia, acupuntura, só também, eu digo só porque se ela não estiver disposta também a mudar o comportamento dela. E muitas vezes, como muitos veem, não é consciente. Né? Não é, então, não. você trabalha justamente a área do cérebro para despertar nela o quanto tempo da vida dela ela perdeu se vitimizando, por exemplo. Mas tem muitos que, quando eles despertam para a realidade deles, para a verdade deles, que, na verdade, eles mesmos eram culpados deles estarem doentes, Sim. Eles caem fora do tratamento, né? Porque para eles não é importante se tratar. Ou pior, né? Querer um comprimidinho, né? Uma balinha que o cara possa comprar na farmácia. Exatamente. E que amorteça momentaneamente aquela sintomatologia e que vai estourar num problema muito mais sério mais para frente. Exatamente. Né? Então as pessoas querem continuar adormecidas, meio emburrecidas e ao invés de encarar os conflitos pela medicina tradicional chinesa, entendemos que toda a sintomatologia e patologia é uma correção de rumo importante, por isso ela tem que ser bem tratada. Isso não significa que você não tenha que tomar anti-inflamatório, antibiótico em um determinado momento da tua vida. Mas observe o que está acontecendo. De uma pequena inflamação, uma infecção, uma doença mais séria, precisa se buscar qual que é a raiz do problema, para que de fato possa ter uma modificação de vida. E isso é o mais difícil. Modificar os hábitos do paciente que nos procura é a coisa mais difícil. Às vezes as pessoas chegam no consultório e falam, eu tenho isso. Aí eu falo, tenho por quê? Comprou aonde? Aonde que você comprou? Né? Tem uma gastrite, você comprou aonde? Alguma liquidação na cidade, no centro de Guarulhos ou da sua cidade? Exatamente. Você sente a mesma coisa, né? Exatamente. As pessoas se apropriam de uma determinada situação, determinado comportamento. A mágoa é um belo exemplo disso, né? Aconteceu algo na vida dela quando ela era criança, tinha 5 anos de idade. Ela já está com 60 e ela está vivendo amarrada ainda aos 5 anos de idade. Pois é. Tanto quanto é forte isso, né? Exatamente. E às vezes ela não se dá conta de que tudo que ela sofreu emocionalmente e fisicamente é por conta daquela determinada situação. E é bem interessante porque na reflexologia a gente trabalha pelo intestino. As áreas ligadas ao nosso intestino tem uma correlação a determinadas áreas que é ligada a determinadas áreas do cérebro, que são ligadas aos órgãos também. Uhum. Então, por exemplo, nós temos um ponto no intestino que é ligado às mamas. E é muito comum mulheres que têm câncer de mama, por exemplo, ou têm mastite, ou têm displasia, calcificação mamária, esse ponto doer.
né? Ou seja, lá no intestino, o que tem a ver o intestino com a mama? Muita coisa. E você vai ver, intestino grosso, principalmente, está ligado à mágoa. E esse problema de mama, a mama, a somática da mama está muito ligada, por exemplo, à pessoa que quer ser a mulher, a heroína, quer que ela se coloca dentro da família dela como a Mulher Maravilha, né? Ela quer, na verdade, e aí depois ela reclama que ela não tem energia, que falta coragem, falta vigor, ela tem o sentimento de que as pessoas sugam ela. Mas ela se colocou nessa situação. E aí isso gera uma mágoa, e isso muitas vezes prende o intestino dela. Então, assim, o que tem a ver intestino com mama? Tudo, né? Então, isso vai gerando uma certa mágoa que é inconsciente. E é muito interessante que as pessoas têm um conceito muito errado de mágoa e de perdão. E, às vezes, você identifica pelo ponto reflexo dela de que ali tem uma mágoa e ela acha que aquilo que ela viveu ou que ela vive em relação ao outro não é mágoa. Então, por isso que a gente trabalha muito a reflexologia na ferramenta do autoconhecimento. Então, é necessário explicar para a pessoa que, às vezes, a pessoa admitir que ela tem mágoa de alguém não é feio, não é vergonhoso, mas é o primeiro passo para a cura dela. Né? Então, às vezes, o orgulho, aí vem o orgulho também, imagina, eu não sinto mágoa de ninguém. E você pega nos pontos reflexos ligados à mágoa, ela está cheia de mágoa. Então, a consciência, né, a autoconsciência é o primeiro passo de um tratamento. Tem ponto específico para mágoa? Ponto específico para mágoa. Está ligado ao pulmão, por exemplo? Não, está ligado ao intestino grosso. Aliás, o intestino grosso para a medicina tradicional chinesa é o intestino delgado, na verdade, o ID, que faz a separação das proteínas, vitaminas, hormônios, etc. Está ligado ao coração, tamanha importância do intestino delgado. Uma nova turma do curso de extensão universitária em Física Quântica e Medicina Energética, promovida pela Nova Ciência e Instituto BEM, ambos, né, tanto a Nova Ciência como o Instituto BEM são os apoiadores cultural aqui do Salutes, aqui na TV Guarulhos. Tem início no próximo ano, mas desde já você pode participar de qualquer módulo, sempre um final de semana por mês, aqui na capital de São Paulo. Maiores informações eu peço para o Felipe Poi, novamente, colocar o 97719-2266, pode mandar uma mensagem, um WhatsApp, que a gente passa informações para as pessoas interessadas na área da saúde. 97719-2266, 60% a 70% do curso são médicos que participam com a gente lá, tem terapeutas, dentistas, psicólogos, psiquiatras, enfim, terapeutas da área em geral, né? Tem dentistas, tem muita gente legal. Aliás, esse final de semana, amanhã e domingo, tem um curso, né? A gente fica contando, né? Se mata de estudar das 8 da manhã às 7 da noite, direto, sábado e domingo, super cansativo, mas a gente está torcendo para chegar o próximo, porque a gente gosta muito, é muita atividade, são muitas pessoas amorosas, são muitos amigos do Brasil inteiro, vem gente do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Salvador, Cuiabá, Mato Grosso, Santa Catarina, vem gente do Brasil todo. Então eu convido você a participar sempre do nosso programa Salutes aqui na TV Guarulhos, canal 3 da NET. Tanto pode ser no aplicativo do seu celular, TV Guarulhos 3, que pode ser instalado no seu celular, pela página do Facebook também. E o pessoal da TV Aberta, que acompanha nosso programa aqui em São Paulo, convido a migrarem também para assistir o nosso programa Salutes na TV Guarulhos. E agora, a partir da próxima segunda, o Salutes também estará na AltV, altv.com.br. Nessa próxima segunda eu vou entrevistar a Carla Marques, que é maravilhosa. Vamos falar um pouco de medicina quântica, quais são os parâmetros, né? Ela é biomédica, ela faz muito uso de equipamentos eletrônicos para o seu diagnóstico e tratamento, assim como nós trabalhamos também em nossos próprios consultórios. Cláudia, como é que a reflexologia pode ajudar na transformação da consciência? Acontece muito no nosso trabalho que a gente começa a tratar uma gastrite, uma enxaqueca, uma insônia, uma depressão, e as pessoas acabam transformando o seu dia a dia, o seu cotidiano. Você tem experiência prática nesse sentido? Muitas. Inclusive, o nosso foco com a reflexologia é justamente essa questão, para que a pessoa não... O fato de eu não ser médica,
não é o meu foco que as pessoas venham para tratar distúrbio específico, né? Porque eu não sou especialista em tratar de doenças, mas eu quero que a pessoa esteja bem. E para ela estar bem, ela precisa aprender caminhos diferentes do que ela já traçou até hoje, do que ela já percorreu até hoje, e gostaria também que ela entendesse de que se ela está do jeito que está e como está, foi o que, na verdade, as escolhas dela, muitas vezes, ou os caminhos que ela tomou, por mais melhor intenção que ela teve, não foram os melhores. Então, o toque, ele é conscientizador do problema. Então, a reflexologia, ela não trabalha com equipamento nenhum. Diretamente a reflexologia. Ela não trabalha diferente da acupuntura, né? Não trabalha com agulhas, ela trabalha simplesmente com o estímulo neuroquímico. Então, ou seja, a gente estimula terminações nervosas na área onde a gente está atuando. A mais comum aqui no Brasil é a podal, que é nos pés. E ali o toque, ele é conscientizador do problema. Ou seja, ela onde estiver e onde tiver algum desequilíbrio, a pessoa mesmo se dá conta. E muitos até falam assim, é mágico, né? No sentido de que como que a pessoa ela se transforma e de uma forma tão rápida. Claro que a gente dá atenção, sim, à parte física. Nós usamos na nossa clínica todos os aparelhos também da Nova Ciência, né? Inclusive, amanhã eu estarei lá dando uma palhinha sobre as emoções, o quanto que isso influencia no nosso organismo, na nossa saúde. Então, nós utilizamos muito nessa questão, né, de detoxificar a pessoa, tirar metais pesados, reposição de óleos elementos. O que você usa? O toque, ele Hidrovitalis? não faz. Eu uso Hidrovitalis, eu uso o PC Zapper, o RPD, TMS, eu utilizo Colorgen. Maravilhosos, quase né? todos. Maravilhosos. Acho que eu tenho todos. A gente utiliza para situações específicas. Mas a parte emocional, a gente utiliza muito a reflexologia como base. O NeuroSpa você já colocou Utilizo junto? o NeuroSpa, Harmonizer. A gente também tem, né? Tudo para... Nós estamos produzindo ciência. Exatamente, né? Produzindo novas... E assim, eu posso falar para você de que o meu atendimento, o meu tratamento, a minha escola, ela foi até eu conhecer os aparelhos da Nova Ciência e outra depois. Por quê? Antes, Baldan, eu atendia até certo ponto, mas, por exemplo, eu não tinha como repor oligoelemento. Trabalho com frequenciais também, mas eu não tinha como diretamente, às vezes, naquele momento, matar um verme específico ou saber exatamente o que, de fato, estava causando todo aquele desequilíbrio. A reflexologia me dava um bom norte, mas o que exatamente, por exemplo, qual mineral, qual verme que estava causando aquilo, ou qual metal, eu ficava meio perdido. O que eu fazia? Direcionava a outros profissionais. E lá, muitas vezes, o meu cliente, o meu interagente se perdia. Sim. Né? Então, o que eu fiz? Agreguei todas as tecnologias e hoje a pessoa entra de um jeito e ela sai transformada com o nosso tratamento, porque eu cuido muito fortemente da parte emocional com a reflexologia e com a parte física. Eu utilizo os equipamentos da Nova Ciência, utilizo também frequenciais quânticos também, e os nossos resultados, eu posso dizer assim, que são surpreendentes, maravilhosos. Sou suspeita para falar, mas é a nossa realidade hoje. Com certeza. Eu assino embaixo, sem mesmo conhecer esses resultados, a gente sabe porque nossa prática é esse o nosso trabalho, é isso que nós estamos fazendo, por isso que o Salute existe já há 9 anos na AltV, migrando agora também para a TV Guarulhos também, né? AltV e TV Guarulhos. E há 9 anos a gente trata desses assuntos, 9 anos que a gente trata desses temas, primeiro por questões de missão de vida. E pelo que a gente acredita, né? A gente não está batendo carteira de ninguém aqui, não. A gente sabe o que está fazendo, a gente tem amor a isso e por isso que a gente consegue resistir durante tanto tempo assim, né, Cláudia? Bom, nós estamos aqui no final, né, Felipe? Sim ou não?
Aqui o estúdio é totalmente hermético, eu não consigo entender o que ele está falando lá. Mas, de qualquer maneira, quero convidá-lo toda sexta-feira, 14h30, ao vivo pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, no site www.tvguarulhos3.com.br. A primeira meia hora é também apresentada na TV aberta em São Paulo, também no canal 9 da NET, canal 186 da Vivo Analógico e canal 8 da Vivo Fibra, e também pelo site www.tvaberta.tv.br. Esses programas são gravados, estão disponíveis em 2 canais do YouTube. Clica no sininho lá para receber sempre as atualizações, além de Agulha e João Carlos Baldan. Cláudia, para quem quer falar com você, como é que faz? O nosso telefone é 11 2839 5099. O nosso site é academiadereflexologia.com.br e o nosso canal no YouTube também é Academia de Reflexologia. E nós temos a página no Instagram e também no Facebook. Academia de Reflexologia também. Só buscar lá, se inscreva nas nossas redes sociais, que você recebe sempre as nossas atualizações. Eu agradeço muito sua presença, Cláudia, foi um prazer recebê-la. O Salute está de portas abertas para você divulgar seus cursos, formações, atendimentos e etc. Eu quero agradecer aqui toda a equipe da TV Guarulhos, que tem a presidência de Fernando Treza. Direção de programação é do Fábio Pereira, no Twitter de edição, Felipe Frigopoi, e também o Proteus Summer. Summer ou Summer? Summer. Em inglês, né? Então, eu quero agradecer ao Proteus Summer pelo apoio na produção e convido a todos para na próxima sexta-feira, 14h30, estar acompanhando aqui ao vivo pela TV Guarulhos e pelo pessoal da TV Aberta, que agora já não está recebendo o seu sinal, mas que migrem também para a TV Guarulhos. O Salutes é um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, em especial a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também traz as técnicas de ponta para a qualidade de vida e bem-estar. Você tendo bem-estar, qualidade de vida, a doença demora a surgir. Não é que elas não surgirão, mas elas serão mais espaçadas e menos intensas. Isso porque você está de bem com você, bem com o céu e bem com a terra. Esse é o nosso propósito. É por isso que existimos, é por isso que estamos aqui. Uma boa semana a todos e até a próxima sexta-feira, 14h30, ao vivo.